Olá, eu sou a Vitória e hoje nós vamos falar sobre células. Para ser mais específica, células procariontes ou procarióticas, como são chamadas. As células procariontes não possuem núcleo e contêm seu material genético espalhado pelo seu citoplasma. Como eu disse, procariontes vem do grego, palavra essa qual significa antes, e riontes, separadamente, núcleo, ou seja, células menos desenvolvidas que não possuem um núcleo. Os procariontes são seres unicelulares, ou seja, eles possuem apenas uma célula. Esses organismos podem acontecer de maneira individual ou também de modo que produzam colônias, como por exemplo fungos e bactérias. Em geral, são organismos muito pequenos, invisíveis a olho nu, possibilitando que assim nós possamos os vê-los apenas com a ajuda de um microscópio. Vou usar agora um exemplo ao qual eu já tinha citado. As bactérias, por exemplo, são minúsculas e medem geralmente 0,2 micrômetros. Geralmente a 2 micrômetros de diâmetro e de 2 a 8 micrômetros de comprimento, ou seja, são realmente muito pequenas. E foi isso, espero que tenham gostado. Olá, me chamo Francine e vou falar um pouquinho sobre as fases da célula. Vamos começar com a cápsula, que é o que reveste toda a célula externamente. Logo após, temos o citoplasma, aquela substância gelatinosa que é responsável por manter o formato da célula. Não podemos esquecer do DNA, que é o que carrega as informações genéticas das células. Também temos o flagelo, que é o que possibilita a locomoção da célula. Tem a membrana plasmática, que controla a troca de substâncias da célula com o meio externo, e temos a parede celular, que confere forma à célula. O pils, que é o que possibilita a fixação da bactéria ao meio, e por último, e não menos importante, o ribossomo, que é o responsável pela produção de proteínas da célula. Olá, sou eu de novo, mas dessa vez eu vim trazer 10 curiosidades sobre uma célula procarionte. Fato número 1. Os organismos procariontes unicelulares foram a primeira forma de existência e a mais primitiva na Terra. O que eu quero dizer com isso é que os primeiros organismos a habitar essa Terra eram organismos unicelulares e procariontes. Por mais que pouco conhecida, a função das células procariontes basicamente é composta por permitir que uma espécie crie resistência antibiótica para que a partir disso outro organismo consiga ser gerado, assim obtendo sempre variedades genéticas dentro dessa célula. Terceiro fato. Podemos encontrar as células procariontes principalmente nos reinos protistas, fundi, plantae e animale. Quarto fato. O DNA de uma célula procarionte é circular. E isso se dá devido à estrutura que essa célula comporta. Quinto fato. Os organismos procariontes, eles podem ser divididos em 3 grupos mais simples e mais fáceis de ser vistos e encontrados: bactérias, cianobactérias e arqueias. Basicamente, todo o reino de células procariontes, unicelulares ou não, estão divididos entre esses 3 grupos. Sexto fato. Seres possuintes das células procariontes são considerados seres simples, pois geralmente, por comportarem esse tipo de célula, eles não possuem nenhum tipo de compartimentalização, seja ela membranosa ou não. Sétimo fato. O processo de reprodução das células procariontes se dá a um fato chamado fissão binária. Ele funciona basicamente como a mitose nas células eucariontes, assim copiando os cromossomos e dividindo a célula em 2. Oitavo fato. Os procariontes são extremamente importantes para a vida no planeta Terra. Isso se dá pelo fato deles disponibilizarem um oxigênio melhor para a gente e
minimizarem a quantidade de CO2 já existente no ar. Nono fato, as bactérias possuem células eucariontes por já serem seres unicelulares. Último fato, quem descobriu as células procariontes foi Robert Hooke. Oiê! Hoje eu vim falar sobre a estrutura das células procariontes. Vamos lá. As células procariontes são menores que as células eucariontes. Elas não possuem núcleo, tendo uma estrutura mais simples. Toda célula procarionte são em volta de uma parede celular. Muitas delas apresentam uma cápsula ou uma camada vigosa, constituída com polissacarídeos.